Que bom ter você mais uma vez aqui conosco. O Espaço Aberto, o seu podcast da área da construção, imobiliária, arquitetura, interiores. Tudo sobre esses assuntos você encontra aqui. E hoje nós vamos falar sobre como comprar seu imóvel com segurança e sucesso. Você está procurando o seu imóvel ideal para sua família, para investimento? Fique aqui e acompanhe essa conversa maravilhosa que eu vou ter agora com o Gustavo Daminelli. Você está aqui com a gente? Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilha com aquele teu amigo que tu sabe que vai comprar um imóvel, que está à procura do imóvel ideal, para que ele fique por dentro do assunto e saiba como fazer a melhor escolha. E essa conversa de hoje eu vou ter com o corretor há mais de 12 anos, o Gustavo Daminelli. O Gustavo também, além de corretor, ele é delegado do Crescim Camboriú. É isso, Gustavo? Isso mesmo. Estamos levantando a bandeira aí dos corretores de imóveis, fazendo um grande trabalho aí em Camboriú e região. Bem-vindo, é um prazer ter você aqui comigo. Hoje para a gente falar um pouco sobre a segurança na hora de comprar um imóvel. A gente sabe que a demanda é grande, tanto por imóvel como por clientes procurando o imóvel ideal, né? Tu como corretor, conta um pouquinho pra gente qual que é o maior desafio entre juntar, né, o cliente ideal com o imóvel ideal. Bom dia, agradeço o convite, Lídia, agradeço o convite da Fernanda também, de estar aqui com vocês. É uma honra trazer a profissão corretor de imóveis em pauta. Eu vejo que hoje, mais do que nunca, a nossa profissão é uma profissão que todos buscam, né? Nós temos advogados corretores, nós temos ex-médicos corretores, nós temos administradores de empresa. Então, a gente está hoje vivendo um momento muito importante no cenário nacional em relação a corretores de imóvel, construção civil, que tudo se interliga, assim como um engenheiro, né, e um arquiteta precisam dos projetos, o corretor de imóvel precisa do imóvel e de vocês para a gente atuar. Então, respondendo a tua pergunta, né, eu vejo que o mais importante para linkar o cliente ao imóvel é entender a necessidade dessa família ou desse cliente. É entender se ele é um cliente investidor ou se ele é um cliente que vai ser o cliente final, que vai consumir aquele imóvel para moradia, ou se ele está buscando um imóvel até para locação, né? Eu trabalho hoje numa imobiliária de mais de 14 anos de mercado, né? A Bernes Imóveis, onde nós temos um ecossistema muito robusto em relação à locação e vendas. Então, hoje, eu como corretor de imóveis de vendas, né, eu procuro entender essa relação do cliente com o que ele busca, uma condição que ele tenha uma saúde financeira, né, para suprir, no caso, né, se não for um investidor. Busco muito entender o mercado atual, né? A gente acaba sendo um pouco de psicólogo, um pouco pastor, um pouco pai, porque muitas das vezes a gente pede para o cliente no momento, não é o momento ideal. Ah, mas eu tenho uma entrada, eu tenho um valor, eu tenho aí 50 mil de entrada, um carro. Cara, mas ainda, né, a gente precisa trabalhar um pouco tua renda, as taxas de juros estão um pouco mais altas, né, ainda mais agora. Mas eu acredito que é esse cenário. A gente senta, conversa e faz amizade. Depois dessa amizade constituída, se for da vontade de Deus, da vontade dos clientes, o negócio acontece. Eu já vejo pela tua fala que tu tem muita responsabilidade. Sim. Né? Em cima do que tu vais oferecer para o cliente, né? Sim. Porque tu, enfim, vendedor quer vender. Sim. Né? Quando tu, como corretor, fala, calma, agora não é o momento. Ou, muitas vezes, pelo sistema, o mercado imobiliário, ou pela condição do cliente, né? Porque a gente também não quer botar o cliente numa roubada. Exato. Que ele não consiga pagar, né? Ou que ele não venha, enfim, até a renda. Sim. Que ele pretende ter com o imóvel, né? Eu fui um cara agraciado, assim, sabe, Lid? De ter iniciado minha trajetória em uma empresa cristã, né? Fui gestor por muito tempo do grupo e hoje sou corretor de imóveis. Então, eu aprendi com meus diretores a seriedade de tratar com as pessoas.
Eu vou falar algo que parece um pouco forçado demais, mas a gente já deixou de vender imóveis de clientes que sentaram um marido que achava que era uma ex-esposa e eles queriam vender aquele imóvel a qualquer preço porque eles tinham se separado. Uhum. E quando, na verdade, a gente reverte aquela situação. Mas o separar não é... Eu acho que é o mais fácil é o separar, né? O mais difícil, desculpa, mas o fato de eles estarem ali, a gente já deixou de vender imóveis e encaminhou esse casal até para uma outra situação. Então, ela vai muito mais do que vender o imóvel. A gente humanizou a ponto de a gente se colocar no lugar daquele casal. Pô, será que o imóvel vale 1 milhão, eles querem vender por 500 mil? Faz sentido. Cara, você não quer tentar aí, né, reconciliar, né? Vamos tentar alguma coisa diferente, porque para nós é fácil. Se eu colocar esse imóvel hoje a 500 mil, daqui uma semana está vendido. Mas será que esse é o propósito? Então, assim, a gente entende como grupo, eu como pessoa, corretor de imóveis, pai, cristão, marido, eu entendo que vai muito mais do que tijolos, assim. Uhum. É muito bom, gostei, é isso aí. Outra questão também que acontece muito, é como tu mesmo falou, né? Hoje a corretagem está muito visada, né? Ou todo mundo quer ser corretor, ou todo mundo quer virar corretor, porque tem mercado, né? Sim. Não sei se realmente tem, mas tem mercado. Porém, como que o cliente identifica se o corretor tem ética, se o corretor é adequado? Porque estamos numa região turística. Sim. Tem muita gente que vem de fora para cá para investir e comprar imóveis. E como que... Até porque é o pessoal que está em casa que quer saber disso, né? Como que a pessoa chega aqui e tenha certeza, né? De que, poxa, esse corretor eu posso confiar. Porque a gente vê muito golpe aqui de corretor, né? Sim, sim. Atualmente, né? Semana passada ocorreu a prisão de um corretor de imóveis em Navegantes. Isso. Através do Ministério Público, Polícia Militar e acionando o Conselho Regional Cresci. Nós estamos, desde a gestão passada do presidente Fernando, atualmente, né, o presidente Marcelo Borgnoli de Florianópolis executa um trabalho muito forte em relação aos delegados do Estado e eu vejo que a seriedade é acima de tudo. Né? A pessoa que você que está assistindo o podcast, eu quero comprar um imóvel. Procura entender, né, o profissional que você vai selecionar para isso. Não entra simplesmente em um site, pega um número, liga para o cara e já vai direto no imóvel, né? Tenta sentar, tenta entender, tenta pegar o número do Cresci, é muito importante, né? A plataforma é gratuita, entra lá no Cresci, coloca lá consultar Cresci, coloca o número do corretor, coloca lá 25730, que é o meu Cresci, vai estar lá ativo, Gustavo Daminelli, minha foto, tempo desde quando foi a primeira emissão do meu número. Se esse corretor ele tem, né, um Instagram atuante, começa a investigar também, porque, infelizmente, hoje nós temos corretores e que, né, alguns têm o número do conselho do Cresci, alguns não têm, mas que atuam de forma muito, muito desonesta. Então, eu aconselho você buscar informações, ver se o corretor não tem problema do corretor ser autônomo, não tem problema do corretor trabalhar em uma imobiliária. Fato, né? Se esse corretor autônomo tem uma estrutura robusta, como uma imobiliária tem para atender, assim faça. Né? Um jurídico, alguém que faça o contrato, alguém que corra atrás do financiamento dele, que o cliente ele não sabe onde ele está entrando. Né? Esse corretor, né, que foi preso, o cara vendia 4 vezes o mesmo imóvel. Sim. Né? Nós tomamos muito cuidado com a documentação do imóvel propriamente, né? Escritura, matrícula, verificar todos os débitos, todas as CNDs, municipal, estadual, federal, toda a parte criminal. A gente, né, como imobiliária, nós fazemos toda essa verificação, mas o corretor autônomo também pode ter essa assessoria. Então, eu sempre aconselho você a saber o histórico, buscar, tá com dúvida, dá uma ligada no Cresci,
sabe? A gente está fazendo um trabalho muito grande no estado todo. Nosso conselho estadual do Cresci, ele é referência no Brasil, né? Estamos com uma sede gigante em Florianópolis, com uma estrutura jurídica enorme. O Cresci, ele é estadual? Ele é de toda Santa Catarina? É nacional e cada estado tem a sua presidência, né? Os conselheiros e os delegados. Hoje o Fernando Bernes é conselheiro do Cresci estadual, né? E eu fui nomeado, né, junto com conselheiros e com a equipe do Cresci, a delegado para essa gestão do presidente Marcelo Borgnoli. Então, a gente está trazendo vários eventos. Hoje, né, a gente já tem um evento gigante lá no Mariás, corretores, né, com uma conexão em foco, que é um evento que vai reunir ali, a gente acredita, uns 2.000 corretores. Nossa. A gente quer fortalecer a categoria para trazer essa segurança para quem está comprando. Então, hoje, em dados, para vocês saberem, o município de Camboriú já passou de 1.000 corretores. Nossa. E Balneário Camboriú, a gente está em 4.300 e subindo. Então, uma região de 2 cidades, a gente tem mais de 5.000 corretores. Desses, alguns ativos, outros, né, inativos, por algum motivo. Só que a gente tem muita gente que se acha corretor também e não é, né? Então, o Cresci, em âmbito estadual, está atuando muito grande, muito forte. No verão foi assim, com plaqueiros, com pessoas que usam de um valor irrisório de um imóvel para aplicar um golpe. Então, isso está sendo muito bem equipado e vigiado pelo Cresci. Acho isso importante. Lembrar também que o golpe não vem só da venda, mas de aluguel também, né? Com certeza, com certeza. Muitos aluguéis hoje, para o proprietário que quer deixar o seu imóvel locar e para quem está alugando, a maioria das imobiliárias, né, que eu conheço já estão migrando para o seguro fiança. Então, o cliente, né, o inquilino que quer alocar um imóvel, ele aplica por uma seguradora e aquela seguradora cobre esse imóvel. Então, fica seguro em relação a não pagamento, danos no imóvel, incêndio, tem todos os seguros. Então, hoje o mercado, para quem trabalha sério, ele se torna muito seguro. Às vezes o cliente é pego, e eu digo que eu já fui também, em algumas situações, de você estar ali no Instagram ou estar no Google ali e aparecer uma oferta, aluguel, né, de um quarto, R$ 1.500, quadra-mar. Daí você fala com a pessoa fala, me deposita já 3 aluguéis adiantados, tal, pode pegar a chave na portaria, e na verdade essa pessoa, né, nem está por aqui, ou está dentro de um presídio. Então, tomar cuidado com as ações que as pessoas colocam e busque o corretor cara a cara, né? A não ser que o cliente more fora e já tenha essa segurança com o corretor. Número do Cresci muito importante. Dá uma olhada no histórico. Bom que eu gostei que tu falou ali, que quando tu pesquisa aparece a foto. Isso, a foto. Porque a pessoa pode usar o número de outra pessoa, né? Exato, parece a foto. Se vocês entrarem lá no meu, vai estar lá um cara de terno, gravata, bonitão, esperando clientes, né? Para serem bem atendidos. E o que falar para pessoas que querem pular o corretor? Tratar direto com o proprietário? Ou para comprar, né? Ou para alugar? Sim. É um risco que a pessoa corre, Lid, né? É assim como todos os segmentos da vida, né? Se eu estou com um problema de coração, eu vou direto na farmácia e compro um medicamento que eu acho que é ok, aí eu tomo 3 Torcilax, dá uma parada cardíaca e eu faleço. Por irresponsabilidade minha, eu deixei toda a minha família lesada para toda a vida. Aí a pessoa, por um desconto ou achar que ela vai ganhar vantagem, ela vai direto num proprietário. Se pode comprar sem corretor, claro, mas essa pessoa não sabe de documentação, não tem uma assessoria do profissional. E quando ela vê esse imóvel está no inventário, esse imóvel já está com ônus de uma ação que é muito difícil de reverter, e ela já deu lá 100 mil de entrada, e esse cara sumiu. Então, sabe, toda aquela economia de uma família, assim como aquele remédio que o cara tomou, pode lesar, né, ruir um casamento, por falta de buscar um profissional. Então, eu sempre sugiro buscar um corretor de imóveis, com certeza, até porque a gente tem
todos os mecanismos para ajudar o cliente e lá no final ele vai entender que valeu a pena. E sem contar também essa segurança, né? Sim. De ter alguém olhando os documentos, verificando o contrato. Sim. E, enfim, nós somos leigos, né, nesse Sim. assunto. Vocês, como corretores, já têm essa expertise. Isso. Contrato cliente, proprietário, né? Seja de aluguel, seja de venda também. Costumo dizer que o corretor ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser arquiteto, ele tem que ser um cara profissional, ele tem que ser advogado, ele tem que ser até um pastor para induzir aquela família à compra correta. A pessoa pode ir buscar um imóvel onde, eu vou dar um exemplo, ela gosta de um sol da manhã, né? Mas por falta de instrução, ou ir visitar um imóvel num dia nublado, ela comprou um imóvel que não é da posição solar, mas ela já comprou ou alugou. Na parte de, por exemplo, financeira, onde ela precisa buscar um financiamento bancário. O gerente do banco atual dela falou, não, eu tenho um financiamento bancário ótimo para você aqui, uma taxa de juros de 11,9% ao ano efetivo. Beleza, é um produto que o gerente quer vender, mas nós, como proprietário, principalmente, né, o nosso ecossistema, eu como corretor, eu sempre pego esse... Eu falei, não, mas espera aí, eu acho que o 12,90 está caro. Porque tem o outro banco, tem aquela cooperativa, ou tem... Vamos fazer uma simulação dos 3. Vamos pegar um banco público e 2 privados e vamos fazer uma simulação, não custa nada. E a gente vê. Aconteceu comigo recentemente. Né? A cliente tinha num banco privado um valor sensacional ali, liberou, só que era 11,9. E nós começamos a correr alguns bancos e a gente conseguiu para ela 9,8 ao ano. Num contrato de 360 meses, a gente está falando de 30 anos. Então, isso dá quase que 1/3 do imóvel lá no final. É muito dinheiro que talvez o cara não consegui. Então, assim, a gente indica buscar um profissional, um corretor de imóveis, justamente por esses vários fatores. Traz economia também. Ou um exemplo até, você como, né, arquiteta, a Fernanda como engenheira, o cara, gostei desse apartamento, eu vou comprar, eu quero tirar essa parede aqui, eu quero fazer uma bancada, beleza, vendeu. Querido, olha só, esse imóvel ele foi construído com bloco estrutural, não é uma alvenaria convencional, você não pode tirar, mas eu comprei, o imóvel é meu, eu falei, não, mas... Então, aí já foi, entendeu? Então, são vários fatores que tem que deixar muito bem claro num contrato, né? Numa verificação. Nós temos lá no nosso ecossistema a Rita, a Gabi, que fazem essa parte, o nosso jurídico, que faz essa parte de verificação de documento. Então, todas as CNDs, a gente vai buscando informações, a gente traz sempre à tona e sempre com um alerta quando tem algo, não que não seja resolvido, que geralmente tudo é resolvido. Mas, tem isso aqui, a gente precisa resolver. Tem um saldo lá de IPTU que precisa ser pago, não dá para assinar sem pagar. Mas eu vou pagar depois que eu receber. Então, consta no contrato que tem um saldo em aberto e é de ciência das partes e tal. A gente deixa tudo bem claro, Lídia. O que a gente acha que vai ser um custo, ter um corretor, acaba trazendo economia. Né? O cliente que nos busca, ele não tem custo nenhum. Nenhum, né? Não tem custo nenhum. Quem usualmente, geralmente, paga a comissão é o vendedor, é o construtor, né? A pessoa que está cedendo, né? A gente faz lá o documento o termo junto com a minuta e é essa pessoa que paga. Então, o cliente ele pode ficar tranquilo. E é muito importante que o cliente saiba o que ele está gastando. Por exemplo, ele vai comprar um imóvel de 600 mil, quero pagar à vista, mas eu só tenho 600 mil. Tá, mas você tem os 600 mil, mas você vai precisar pagar a documentação desse imóvel. Então, como é que a gente faz? Mas quanto que é? O corretor ele já tem que ter ciência. Dos custos, né? O ITBI a gente vai pagar 2% porque o município de Camboriú está com desconto de 1% até o dia 10 de abril. O corretor tem que ter isso na ponta da língua. O cara, pô, que legal, cara. Sim, você vai economizar R$6.000. Aí o cara, tanto que eu tenho 2 clientes que eu estou trabalhando agora, a escritura, que eles compraram ano passado, só que eles tinham um lastro de 6 meses para escriturar. E eu falei para ambos, falei, segura,
porque ali, em meados de março, geralmente, né, os municípios precisam dessa arrecadação mais forte e a gente escritura aí, é feita a escritura, é feito, né, averbado na matrícula e as pessoas têm mais vantagem, então coloca no cálculo ali, né, os 6 mil que ele economizou, mais o 2,5% do financiamento. Então, no final, acaba... Sobrou dinheiro para contratar arquiteto imobiliário, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E essa parceria, eu sempre falo, né? Um dos meus principais parceiros são os corretores. Até quando tu falou ali da posição solar... acontece bastante. Eu vejo alguns corretores que tem uma limitação para vender certo tipo de empreendimento. Ou porque é fachada sul. Porque fachada sul ninguém quer, nem mostro. Eu nem apresento, já apresento sempre, né? A melhor insolação, a melhor... Sim. E aí eu falo, mas por quê? Depende do teu cliente. Sim, exato. Né? Exato. Se você pegar um cliente, por exemplo, do Mato Grosso, igual eu já vendi, ele precisava do sol da tarde. Né? E, claro, a grande maioria busca o sol da manhã pela nossa posição, não ser aquele sol mais forte. Só que o cara viveu a vida inteira em casa. Né? Tinha um pátio e tal, e veio para um apartamento onde ele gosta do sol. Então, fez mais sentido para ele pegar o sol da tarde. Isso é do momento inicial da conversa com esse cliente, né? Ou tem cliente que, não quero a face sul porque não pega sol. Sim. Aí eu sempre falo para os corretores, mas o cliente é para quê? Para veraneio? Isso. E para veraneio é um ponto forte de venda. Exato. Tu vai estar aqui no verão, na parte mais calor, o teu apartamento vai estar fresco, mais ventilado, tu vai economizar em ar-condicionado no verão, quando estiver aqui. Então, sabe, ter esse olhar também do corretor, de saber conduzir, né? E eu sempre falo assim, não existe... Ser face sul não é um ponto negativo. Exato. Tudo tem um ponto positivo. Claro. Só depende para quem que tu tá falando. É isso mesmo, é isso mesmo. E depende muito do cliente também, porque se o cliente é um cliente investidor que ele vai simplesmente comprar um imóvel para deixar para locação, por exemplo, não difere os valores, né? O preço médio de locação de um empreendimento no bairro Tabuleiro, onde eu atuo bastante, em Camboriú, em torno aí de R$3.000, R$3.500, né? Um apartamento de 70 metros quadrados. Então, ele sabe que 3.500 o investidor já faz a conta. Eu preciso ter uma rentabilidade do investimento de X. Não quero comprar para revender, quero deixar como um ativo meu, deixa ali e quero deixar para alocar. Então, aí você consegue entender e pegar unidades que, teoricamente, elas são até um pouco mais baratas, né, na prática e menos privilegiadas, só que para a condição do comprador não difere. Camboriú está seguindo um caminho de balneário, né? Sim. Mas eu vejo que o perfil dos clientes é bem diferente, eu estou enganada. Qual é o perfil dos clientes do pessoal de Camboriú? Camboriú, nos últimos 10 anos, cresceu 81%. Em termos de população. Então, a gente teve um avanço gigantesco. A gente acredita que no próximo censo do IBGE, com certeza, a população de Camboriú já passou a população de Balneário Camboriú. Com certeza. Então, nós temos todos os tipos de clientes, desde do cliente que trabalha em balneário, que tem sua empresa em balneário, que veio de fora, que está morando aqui, que veio, né, fazer a vida aqui na nossa região. Então, tem esse cliente inicial, tem o cliente do segundo imóvel, que já comprou lá atrás, que já deu um up na vida, que tem um filho, ou já está com 2, ou veio gêmeos, aquela coisa, precisa de 2 quartos, 3 quartos, acontece. E aí é sempre feito essa migração. Então, hoje o mercado está muito de ambos os segmentos, até do investidor final, construtor. A gente está com uma demanda de buscas, né, por áreas, por terrenos gigantesca na nossa região e a gente consegue fazer uma leitura aí para que nos próximos anos a gente tenha muito que colher ainda. Tanto vocês, né, Lídia, como arquitetas, né, engenheiros, todos os segmentos
vão estar colhendo o fruto aí desse avanço. Com certeza. É até por isso o nosso podcast aqui. Isso aí. Para que a gente possa trocar figurinhas, desenvolver, né, essa comunicação de corretor com arquiteto, com construtor, com engenheiros, porque é um sistema, né? É um sistema ali que a gente trabalha juntos. Sim, né? Sim, é isso. Então, eu acho que o principal parceiro do corretor é o construtor, que está sempre ali desenvolvendo, né? Novos ações imobiliárias. Do arquiteto, o corretor. Isso. Que é o primeiro contato com o cliente que chega. Né? Isso aí. Enfim, o podcast ele vem justamente para isso, sabe? Para a gente se conectar e trazer informação para quem está em casa. Porque a pessoa que compra, ela vem aqui e assiste teu podcast para saber como comprar, como encontrar o corretor ideal e vai para outro episódio para saber como decorar. Sim, exato. Né? E vai para outro episódio para saber como escolher móveis planejados. E a nossa região ganha muito com isso. Com certeza. Mas é o que eu sempre digo, o ponto inicial do comprador é com o corretor. Isso. Então, tu escolher um bom corretor, ter essa visão da importância e da economia. Eu, sinceramente, eu nunca tinha percebido, e nenhum corretor nunca tinha falado comigo dessa questão da economia. Com certeza. Como que o corretor pode trazer economia para o cliente? A gente fala em lucratividade, né? Sim. Fazer giro. Lídia, o imóvel ele nunca vai parar de render. Ele nunca vai parar de ter essa segurança e esse crescimento em números de percentual a ano de valorização, principalmente na nossa região. É um dos produtos que difere de muita coisa no mercado e o imóvel ele tem muito disso, né? Então, eu acho que antes de mais nada é tão gostoso o corretor se colocar no lugar do cliente e eu tenho muito isso, né? Às vezes a gente acaba até delongando um pouco uma venda porque a gente acaba virando amigo e a gente acaba se colocando no lugar do cara e poderia ter vendido aquele imóvel, poderia. Estava ali, ele queria. Aí naquele momento você fala assim, cara, mas eu acho que você vai ganhar mais aqui. Porque o corretor pode não perceber no momento, mas daqui 2, 3 anos... Esse cara falou, pô, cara, ganhei dinheiro pra caramba com a Bernes Imobiliária, com o Gustavo, eu vou voltar lá. Pô, eu vou comprar mais 2, quero deixar para alugar com vocês. Então, porque faz sentido. Né? Aí, num determinado momento, a gente liga pro cara e fala, cara, eu acho que o seu aluguel dá pra gente... Né? Já tá um pouco defasado do valor do mercado. Dá pra gente reajustar, fazer alguma modificação no imóvel. Então, a gente ajuda em todos os âmbitos. Né? O ecossistema imobiliário ele vai muito mais do que o simples atender, mostrar... contrato e vender. Não é isso. O mercado, se você é corretor de imóveis e acha que é só isso, se prepara para buscar outra profissão. Porque a corretagem, ela é humana. É eu com a Lid, é eu com a Fernanda, é eu com os meus clientes. E vamos entender o que o mercado precisa. É a Lid fazendo aquele projeto lindo, entendendo que a esposa gosta de verde, mas o marido é corintiano, não posso pôr verde. Aí ela vai intermediar de uma forma como, né? Como cara, mas... Ô, Gisele, mas o verde... Pô, não, mas o Gustavo é corintiano. Cuidado que ele tem... Né? Eu não conseguiria entrar todo dia e ver, né, uma cortina verde como tem aqui. Entendeu? Mas é do gosto do cliente. Então, o mercado está muito a mais do que vender. O mercado, ele precisa entender e se humanizar. Eu acho que o diferencial tá aí. Quando tu faz por causa do outro, pensando no outro. Não para mim. Eu... não faço arquitetura para mim. Faço para os meus clientes. E cada cliente é único e é diferente. Exato. E a mesma coisa como corretor. Você pode vender um edifício inteiro de projetos tipos, de apartamento tipo, mas para cada cliente é um tipo de venda. Isso. Porque cada cliente precisa de algo dentro específico daquele empreendimento, digamos assim, né? E é de nossa responsabilidade ética como corretor instruir o cliente a isso. Né? Instruir, explicar, porque o cliente ele não é conhecedor da profissão.
né? Ele não está indo numa loja, né, de bicicleta para comprar uma bicicleta e sair andando. Isso é fácil. Não, ele tem que entender da seriedade que é comprar um imóvel, né? Quando é uma pessoa investidora, é que ela entenda o cenário do mercado atual. A gente tem alguns investidores de fora, França, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. Então, essas pessoas confiam no nosso trabalho porque a gente não fala de achismo. A gente fala de dados e de números. Então, como é que foi? Vamos fazer a leitura aqui atrás. Quanto que rentabilizou durante o ano? Qual que é o cenário dos últimos 5 anos, 10 anos? Qual que é a projeção para o próximo período? Então, isso é muito importante, o profissional de corretagem de imóveis, e por isso que eu fiz questão de estar à frente, né, do Cresci no município de Camboriú, para a gente trazer muito conteúdo, muito podcast, muita palestra, muitas vantagens para corretores, né? O Cresci hoje tem 2 vans, nós vamos trazer aqui agora para os próximos meses, próximos dias, inclusive, vans de atendimento para a população. Nossa, que Nós vamos ótimo. colocar lá na Praça da Figueira, nós vamos colocar na frente da prefeitura. Hoje essas vans estão no Mariás, nós vamos ter um evento muito grande também para os corretores de imóveis. Então, a gente veio somar, né? E eu acho importante, né? E sou grato ao Conselho, ao Cresci, de terem me nomeado, porque não é só a venda, não são só tijolos. Acho que tem muita coisa por trás que deve sim ser esclarecida. Até porque tem gente que passa uma vida inteira para comprar um imóvel, né? Sim, Quando compra, realmente não é tijolo, é um sonho. com certeza. É uma conquista e talvez a pessoa nunca mais compre outro. Exato. Então, é um imóvel para a vida inteira, né? Exatamente. Passa até por gerações. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E na hora de vender imóvel também, né? Por exemplo, tem situações que um dos herdeiros faleceu e é uma situação de inventário, é uma situação que não é só a venda, mas tem todo um âmbito emocional por trás, que o corretor ele tem que ser muito, muito certo do que ele vai falar e de como ele vai agir. A gente é muito médico na profissão, né? A gente fala entendendo do mercado e sendo realista para que o cliente almeja aconteça de uma forma rápida e transparente. Então, né, são situações, clientes que chegam querendo colocar valores de metro quadrado exorbitantes que não condizem com o valor atual, e a gente explica, a gente mostra, faz um comparativo, manda, a gente tem tudo isso no seu prédio aqui que está 4 milhões, mas o senhor está pedindo 6. Né? Qual é... E aí a gente vai... Não, entendi, obrigado, eu preciso, achei que valia mais, não moro aí, estou aqui em Sorriso, Mato Grosso, beleza, confio em ti, pode colocar aí o valor que você acha pra gente. Então, essa conversa, essa transparência tem que ter. Não fala o que o cliente quer ouvir só por falar. Vamos colocar 6 milhões, coloca 6 milhões. Aí o cliente fica lá esperando a venda desse imóvel, não teve uma visita, ninguém falou nada, está 6 meses parado, né? A pessoa tem outros patrimônios, acreditou nesse profissional e o imóvel está lá, né? Então, a precificação é muito importante também, que o corretor de vendas e locação saiba atuar. Corretor é uma garantia para o dono do imóvel, né? De uma boa venda, de uma boa locação, com responsabilidade. Sim. E também para quem procura. Isso. Para quem procura. Eu acho que por isso que essa profissão está sendo tão visada. A profissão de corretor é uma profissão muito honrosa, Lid. Uma profissão de honra mesmo, porque no momento que o corretor entende que o mercado mudou, que ele precisa trazer essa parte humana, aflorar mais isso no âmbito de profissão, ele com certeza ele vai se destacar. Eu sou um cara que trabalho muito no look-alike, né? E eu dou uma dica para os corretores de imóveis que estão assistindo esse podcast. Cara, quando você vai comprar alguma coisa, vou dar um exemplo da Lid. Vou buscar um lustre em Balneário, mas eu preciso entender da empresa. Onde que você busca primeiro? Né? Você vai ou para o Google ou você vai no Instagram. Então, o corretor que é corretor de imóveis tenha esse Instagram, esse Facebook, esse YouTube, o canal de comunicação com o seu cliente muito transparente, muito atualizado, muito, muito dinâmico. Não seja aquele cara, né, que
coloca ali postagens falando mal de pessoas. Eu acho que você tem que trazer uma atmosfera para que as coisas aconteçam. Então, eu né, posto imóveis, coloco ali oportunidades, mas se vocês entrarem ali no meu Instagram, Gustavo Daminelli, vocês vão ver que eu posto a minha vida. Não tenho uma vida profissional e uma vida de corretor. A minha vida, eu sou corretor de imóveis, né? Minha esposa, meu filho, eles são esclarecidos enquanto a isso, que se tiver um cliente domingo às 7 horas da manhã para visitar um imóvel, eu vou sair da minha casa, eu vou atendê-lo, eles, né, agradecem por isso. Então, que você tenha esse perfil muito, muito bem esclarecido nas suas redes sociais, saiba como atuar enquanto a isso, porque a pessoa vai entrar lá, ela vai ver, pô, Gustavo é um cara, né, casado, é um cara que tem, né, o seu filho, o Gabriel, a sua esposa Gisele. Meu filho também, Gabriel. Gabriel? Que bom, queridos. Que tenha algo espiritual, que seja um cara, né, cristão, por exemplo, no meu caso. Hoje estamos lá junto com os legendários, com o movimento, né? Vai estar lá também. Que o cara é delegado do Cresci, que o cara já viajou lá por mais de 20 países, 27 países. Então, isso quando o cara entrar no meu perfil, falou, pô, esse cara aqui já me dá segurança. Aí vai pegar um corretor lá que, né, que tem lá pouca coisa, que começa a repostar situações de governo, de religião, de futebol. Não tem problema você fazer isso. Mas você entenda que, assim, se você quer vender um produto, o teu produto é a tua imagem. A gente vende produtos dos outros. Então, que você trabalhe essa imagem de uma forma séria, coerente, né? Engraçada às vezes, mas que use essa ferramenta, porque você pode ter certeza. Gustavo Daminelli, se eu mandar um WhatsApp para algum cliente meu, o cliente, a primeira coisa que ele vai é entrar no meu perfil. E eu tenho o meu perfil aberto, eu tenho o meu perfil ali no meu Instagram, no meu WhatsApp, já vai ter o meu perfil. Então, deixa isso explícito, né, para que as pessoas entendam, falam, pô, a Lid... Entra no perfil da Lidiane, né? Arquitetura, tu vai ver o perfil dela, os vídeos dela. Né? Eu acompanho por quê? Mais uma dica para os corretores. Eu, antes de atender ou antes de vir, eu prefiro... Eu gosto de planejar e entender o perfil. Né? Você vai pegar um cliente lá, que o cara, por exemplo, é de um partido X, e na visita você vai falar de um partido Y, fica quieto. Não precisa. Já acabou a venda. Ou vai falar de uma religião, esses crentes tudo louco. Falei, vai se converter. Tem assuntos que conectam, mas tem assuntos também que afastam. Exatamente. Então, tenha essa... Tá muito fácil de entender o mercado. Né? Então, hoje, como a gente está com esse volume de corretores, seja um cara íntegro, né? Acessível também. Eu vejo que tu é bem acessível. Sim. Porque tem perfis, né, de corretores pequenos, grandes, que tu não consegue mandar uma mensagem, a pessoa não responde, não tem um retorno. Sim. Ou vai para a secretária. Isso. E com o corretor mesmo, tu nunca fala. Acontece bastante, mas é de acordo com o volume, né? Nós temos ferramentas hoje que o Gustavo pode estar atendendo nesse momento com 12 pessoas simultâneas. Né? E num determinado momento a gente vai ter esse olho a olho. Né? Tenta mudar o cliente virtual para o físico, para o pessoal. Traz o cliente, toma um café com o cliente, senta, entende, passa confiança para a pessoa, tenta ajudá-lo a ter um ganho a mais do que ele imaginava, a pensar fora da caixa, pensar como ele. E assim como no Legendários, no movimento, a gente sempre dá uma milha a mais, faça algo a mais. O cara, beleza, precisa de uma mudança. Cara, se dispõe um pouquinho, vai atrás de um caminhão de mudança. Bota uma bermuda, bota um tênis, vai ajudar o cara. Eu preciso de uma opinião. Busca um profissional. Cara, não tem arquiteto nenhum. Tá aqui, busca a Lid. Olha ali, tem a Lid sensacional. Olha os projetos, olha os vídeos que ela fez. Estava lá, atuou no Viva Parque. Então, busca informações e passa a credibilidade. Isso. O que a Lid já fez? Tá aqui, ó. O que ela fez tá aqui, ó. Vai estar lá no Instagram da Lid, vai estar lá. Tem tudo. Né? Na minha parceria com os corretores, né? Eu sempre falo assim, que eu vou prestar contas. Sim.
Então, sempre tô ali, olha, o apartamento tá assim, olha, o apartamento tá assado, tá quase pronto. Olha, tal coisa deu errado. Aí o corretor fala, mas por que tu tá me falando isso? Porque se o cliente cobrar de ti, a indicação veio de ti. É isso aí. Se o cliente cobrar de ti, tu vai poder dizer, olha, é verdade, a Lidiane me comentou. Que tal coisa saiu errado, mas ela já está solucionando. Isso. Então, eu acredito que é o mesmo contigo ali, como proprietário, com a construtora. Isso aí. Né? Tu é o responsável do início ao fim. Isso. E até pela indicação dos profissionais que vêm depois, né? A gente costuma dizer lá no nosso escritório que não existe corretor bom ou corretor ruim. Não existe um cara que sabe mais, é mais estudioso. Existe o cara disposto e disponível. Se o corretor é disposto e está disponível, ele faz acontecer. Nós tivemos corretores lá atrás que nem escrever o cara direito conseguia, mas ele tirou Cresci, mas fez o segundo grau, mas era um cara muito limitado e era um dos caras que mais vendia no nosso escritório. Porque ele estava disposto e disponível. Eu, como gestor, na época, eu sangrava os dedos porque eu tinha que ir atrás de ajudar a juntar a documentação, mandar para a parte de contratos, coisa que ele não tinha essa expertise na época, mas a gente fazia como grupo, como empresa, e entregava o melhor para o cliente. Então, seja disposto, disponível. Não dá para o corretor, assim, eu digo, o cara que é corretor de imóveis, a não ser que ele trabalho na madrugada, mas assim, acorda cedo, né? Eu tô com algumas mudanças de hábito e eu acho muito legal a gente pontuar até para dar essas dicas para os corretores, né? Rodrigo Werneck, que é um dos CEOs da Cúpula, ele diz assim, elimine os ruídos. Elimine os ruídos. Não chega para visitar um cliente com uma camisa estampadona, né? Com um tênis gigante, com um Porsche na frente, né? Lógico, tem clientes que você tem que usar, mas estratégias, uso básico. E eu não digo nem o ruído só de roupa, mas, né? O Rodrigo é um cara que costuma usar muito Uber. Né? Evita de usar o carro justamente para evitar esse ruído com o cliente. Para o cliente não começar já a te julgar, falar, pô, camisa tal, né? Não é família, para o cara falar, essa camisa está feia, não vai usar, mas o cara começa a pensar, o cara é muito extravagante e tal. Então, dá aquela atenção certa para o cliente e chegue de uma forma muito, muito simples, né? Muito transparente. O corretor é o que menos fala. Corretor é o que menos fala. Você vai ouvir bastante e vai direcionar. No momento certo, você vai falar. É isso. Tu, nesses 12 anos de experiência, né? Me conta um caos assim, ou do mais engraçado, ou do mais estranho que tu já viu, seja com parceiros, né? Aconteceu com conhecidos ou contigo. Aconteceu tanta coisa ali nesse tempo. Foi tanta coisa. Eu vou contar um caso que ele não é engraçado, mas ele é muito, muito dessa parte humana. Né? Eu tenho um cliente que muito amigo. Hoje, né, ele já passou dos 80 anos. E é um cara que eu conheci no começo da minha profissão. Né? Ele tinha um apartamento que ele investiu lá em Camboriú. E ele trouxe para nós para fazer uma alavancagem financeira. Cara, quero vender, comprar outro. E aí eu trouxe ele para Bernes Empreendimentos, para a construtora do grupo, e ele foi alavancando a rentabilidade. Comprou um, comprou outro, daí comprou mais dois, e agora a família comprou mais dois, então, e aí ele já foi para o outro lançamento. E esse cara, ele se tornou um amigo tão amigo que a gente, por exemplo, no aniversário de 80 anos dele, a gente foi convidado, eu, o Fernando Bernes, a Chayana, Gisele, minha esposa, para a gente ir nesse aniversário dele, que era só família. E nós fomos. E foi um momento, viajamos, porque não era aqui, né? E nós fomos e tivemos um momento sensacional. Aí esse cara, a gente criou essa amizade e esse laço que a gente fica sem se falar alguns dias, mas quando um precisa do outro,
ou desabafar, ou falar alguma coisa, a gente sempre tá junto. Então, eu tenho muitos episódios de amizades. Lógico, tem episódios engraçadíssimos, assim, coisas, né, que... Mas eu acho que a história que tu contou fala muito de ti. Sim, fala muito do que a gente entende que o mercado tem que ser. Isso. Né? A gente entende que a Lid não vai fazer um projeto interno de um apartamento, de uma família, sem conhecer essa família. Sem saber o que o filho gosta. Por exemplo, eu tenho um filho que é flamenguista. Ele quis que o quarto dele tivesse lá um quadro com a camisa que o Flamengo autografou, tal. A arquiteta já pensou, fez. E um fato engraçado é essa arquiteta, né, que fez o projeto de casa. Ela era cliente da minha esposa. Minha esposa tem um estúdio de esmaltação e cílios. E ela, né, frequentando, falou: quero comprar um imóvel, tal. E nos buscou. No momento que ela nos buscou, ela comprou um imóvel e eu estava passando por um imóvel novo. Eu falei: já que você comprou, faz o projeto de casa, tal, vamos fazer essa parceria. Ela fez o projeto de casa. Quando ela comprou, ela fez o financiamento num banco privado. E ela estava num momento, né, de transação ali, da vida mesmo social dela. E ela conheceu a gerente, as meninas do banco, e hoje elas são amigas inseparáveis. E outro dia a gente tava numa foto que ela postou. Eu falei: cara, faz 3 anos. Ela falou: cara, faz 3 anos que você aproximou as melhores pessoas da minha vida. Olha só, o gerente do banco que ela financiou, né? E mais as meninas lá viraram amigas, né? E eu vejo lá junto o quarteto fantástico lá, e elas são inseparáveis. Através de uma aproximação de um financiamento bancário. Eu trabalho com projetos, mas eu tenho uma amiga que fala que tudo é sobre pessoas. Isso. E tudo é sobre pessoas. Isso. Tu vende imóveis, tu vende tijolos, mas é sobre pessoas, não é sobre tijolos. Isso. É isso mesmo. Né? Isso mesmo. Eu vendo projetos, mas não é sobre projetos, é sobre pessoas. Exato. E nós somos pessoas que a gente vive e trabalha para outras pessoas. Sim. E quando tu identifica isso, tu não só se envolve com pessoas corretas e justas, né? Isso. Como tu ali no Cresci, nos Legendários, como também tu acaba conectando essas novas pessoas que entram na tua vida com as pessoas certas, né? Hoje a gente... Eu vejo que o mundo ele tá muito ansioso, sabe, Lid? Tá muito... As pessoas estão mudando muitos valores e eu trago minha vida espiritual sempre para a vida, né, profissional, porque a gente sempre tenta entender esse lado humano e trazer isso à tona. Então, várias situações, teve situações de clientes que, né, estavam se separando, a gente mandou para retiro de casais, e hoje, graças a Deus, estão bem, são uma bênção onde estão, os filhos agradecem. Então, vai muito mais, né, do que o simples vender, receber um valor e esquecer do cara lá e vamos para outro. Se o cara trabalha de uma forma correta, ele fez ele economizar lá atrás, ele trouxe transparência. Esse cara, se ele não comprar de ti lá na frente, ele já indicou para mais uns 5. Então, assim, hoje eu sou um corretor que pedi para não receber os leads da imobiliária. Porque só a minha carteira com os meus clientes, assim, eu já não consigo dar conta, até justamente pelo volume. Um procura, outro vem, é o Gu, tal. Então, assim, cara, seja audacioso em ter isso como corretor de imóveis, né? Mostra a tua cara, mostra a tua visão. Se está começando agora, junta com os peixes grandes, entendeu? Vai se buscar aperfeiçoar. Eu estava aqui, tinha 2% de bateria, eu estava fazendo uma inscrição de imersão do Masterclass de lançamentos. Falei: cara, mas eu tô... Não, mas é dia 27, 28, 29 de março. Vou fazer.
Busca, não é porque você está há 1 ano ou há 12 anos, tem muita coisa na internet, tem podcast, pega os podcasts, assiste, entenda de arquitetura, entenda de engenharia, entenda de projeto, entenda de plano diretor do seu município, né? Entenda de registro, de taxas de cartório, entenda de Selic, ontem subiu de novo, entenda de CUB, de NPC, né? E GPM, entenda da lei do inquilinato, entenda de contratos, entenda de tudo. Você é um corretor, você tem que ser um cara completo. Quando o cara falar, e mesmo que o cliente falar e você não souber, né, a dica que eu dou assim, não responda. Fala, cara, eu não sei, Lídia, essa informação. Vai que o cara, quantos degraus tem até o segundo pavimento? Cara, eu não sei, mas eu tenho a minha arquiteta, a Lidiane, que ela vai te indicar, vai falar o corrimão que você vai usar, a forma técnica, e você pode ter certeza que ela vai achar a melhor forma. Então, você não precisa falar asneirar, tem 86 e a gente consegue... Não, fala certo, porque lá na frente... Isso. É isso aí. Gostei da mensagem que tu passou para os corretores e futuros corretores. Sim. Mas, para a gente encerrar, fala um pouquinho para os pessoal que quer investir, né? Que quer comprar um imóvel, seja para morar, né? Ou para investimento. E quer encontrar o corretor ideal para ele. O que eu indico, né? Buscar a região que você quer atuar. No caso, nossa região de Camboriú, Balneário, é muito pujante. A gente tem investidores, né, batendo na porta do escritório, buscando por forma online. Você que é investidor que busca um investimento seguro, saudável e rentável, busque construtoras sólidas, busque... profissionais que te atendam, que te expliquem sobre uma incorporação imobiliária, que não vão vender um empreendimento que vai começar daqui X anos, para entregar daqui X anos, que é a primeira obra da pessoa, que não tem uma incorporação imobiliária, que não foi feito, né, um estudo, que os projetos não estão na prefeitura. Isso é primordial, a segurança. Eu acho que a partir da segurança, aí a gente vai falar de rentabilidade. E aí a rentabilidade busca a região. Tem investidor que quer comprar áreas, né, para fazer galpões para aluguel, uma renda passiva. É um perfil. Tem investidores que querem comprar imóveis no início, com preço mais reduzido, e ganhar valorização ano a ano até a entrega. Então, busque entender o que você quer, vai muito do que a pessoa quer desprender, né, financeiramente, de uma entrada, ou de um veículo, de um barco, de um avião, né, ou colocar alguns imóveis. Então, buscar um entendimento, saber se esses imóveis estão realmente, né, registrados com a incorporação. Muitas construtoras, né, usam patrimônio de afetação, isso é muito seguro para que não ocorra danos futuros. E se você desconfiar de algo como investidor, vai atrás, busca o Cresci, busca, né, o conselho. Tem aí, vocês vão ver meu Instagram, meu telefone, pode me ligar, a gente, né, independente de ser corretor, a gente quer ser amigo, a gente quer trazer algo novo para o mercado imobiliário. E com certeza, Lídia, todo mundo vai colher fruto desse novo momento que nós vamos viver. Se prepara que nos próximos 8, 10 anos, nós vamos viver um momento de aceleração imobiliária muito grande. A gente está entendendo que, né, nos próximos anos, se tudo correr bem, nós vamos ter um cenário econômico no nosso Brasil, né? E a gente fazer essa leitura, porque até em momentos difíceis, né, como a Covid, foi momentos que nós vendemos muita coisa dentro de casa. Então, assim, não existe momento ruim, momento bom. Hoje é um momento que estamos em uma ascensão gigante, né, pelos projetos que estão tramitando na prefeitura, né? Nós somos associados do Sinduscom também, Camboriú, Balneário. Então, a gente tem estudos que nós fazemos, então a gente entende que o mercado está muito em alta, muito pujante. Então, corra, né? Corra, busque o seu corretor de preferência, busque o seu imóvel ideal e você pode ter certeza que você vai estar fazendo um grande negócio.
Obrigada, Gustavo. Eu tenho certeza que para você que está em casa e procura o imóvel ideal, né, e com segurança, a gente já viu que o primeiro caminho é encontrar um corretor de confiança. Os dados do Gustavo vai estar aqui na descrição, as redes sociais, o contato dele. Se você procura um profissional, pode entrar em contato com o Gustavo ou também com a gente aqui nas nossas redes sociais. Não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo e eu espero vocês na sexta-feira que vem com um novo episódio do Espaço Aberto, o seu podcast. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.